Nesta edição de Conversas que Protegem, Rosário Farmaus, presidente da CNPD-PCJ, está hoje à conversa com Laborim Lúcio, Armando Leandro e Paulo Guerra. Juiz de Direito desde 1988, atualmente colocado como juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra, Paulo Guerra foi docente do Centro de Estudos Judiciários durante 6 anos. Conferencista em mais de 400 seminários, encontros e congressos, tem participado em dezenas de ações de formação em Portugal, mas também em países como Espanha, França, Macau e Moçambique. É associado do Centro de Direito da Família, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e membro do respectivo Observatório Permanente da Adoção. Paulo Guerra é autor de vários artigos e obras jurídicas no âmbito do direito da família e das crianças, nomeadamente da edição anotada da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Armando Leandro é juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é membro do Conselho de Curadores de algumas fundações ligadas à defesa dos direitos humanos e das crianças. Ao longo da sua carreira, foi juiz nos Tribunais Comuns e também no Tribunal de Menores de Lisboa. Foi docente e diretor do Centro de Estudos Judiciários e durante 12 anos foi presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Presidiu também a Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família, Crescer Ser. Álvaro Laborim Lúcio é juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Direito. Na magistratura foi Procurador da República e delegado do Procurador da República, inspetor do Ministério Público e Procurador-Geral Adjunto da República. Foi também diretor da Escola de Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários. Foi deputado à Assembleia da República e desempenhou funções governativas, tendo sido secretário de Estado da Administração Judiciária, ministro da Justiça e ministro da República para os Açores. Foi professor convidado de Direito Penal na Universidade Autónoma de Lisboa e vogal do Conselho Superior da Magistratura. Autor de vários romances, Álvaro Laborim Lúcio pertence a várias associações ligadas aos direitos da criança e preside a Assembleia Geral da Associação Portuguesa para os Direitos dos Menores e da Família, bem como a Assembleia Geral da APAV. Então, muito bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos à edição especial das nossas Conversas que Protegem. Hoje é um dia especial, estamos muito felizes e muito animados por termos connosco ilustres convidados que nos vão falar da gênese do sistema de promoção e proteção, mas também da visão para o futuro. É um privilégio enorme para mim estar aqui neste dia de festa, porque é um dia em que lembramos a memória, mas também olhamos para o presente com esperança no futuro. Em nome da Comissão Nacional, em meu nome pessoal, em nome das entidades com competência em matéria de infância e juventude, mas essencialmente em nome das crianças e dos jovens em Portugal, queria dizer-vos muito, muito, muito obrigada por tudo o que fazem. Obrigada por tudo o que fazem, por tudo o que fizeram, por tudo o que ainda vão fazer pelas crianças de Portugal. É realmente um privilégio estar aqui convosco hoje e começo mesmo de forma assim mais genérica por uma viagem ao passado, que é sempre rico, é sempre bom recordarmos como tudo começou, principalmente tentar saber qual era o ambiente político e social, quer a nível nacional, mas quer a nível internacional, que se vivia na época em que surgiram as primeiras comissões de proteção de menores. Agradeço muito o convite, cumprimento também os meus queridos amigos Armando Leandro e Paulo Guerra, cumprimento-vos também a todas e a todos. Gostava de vos dizer relativamente a eles sobre esta matéria que aqui nos reúne, a eles os dois, que eu estou perante um discípulo que é hoje muito melhor do que eu e perante um mestre cujos calcanhares eu nunca consegui chegar. E, portanto, é aqui um pouco entalado entre estas duas virtudes que eu vou tentar também dizer alguma coisa, na expectativa que também eu julgo ser muito adequada, que é o terem-me chamado também para falar do futuro, que é uma coisa muito animadora para pessoas que, entretanto, também têm, sobretudo, mais passado do que futuro. Eu era capaz de começar por vos dizer que, quando surgiram as comissões de proteção de menores, estas, não aquelas primeiras iniciais, que no fundo estavam ligadas aos tribunais centrais de menores, mas que tinham pouca autonomia, digamos assim, quando surgiram as comissões de
proteção de menores, o ambiente político era muito bom porque eu era Ministro da Justiça. E, portanto, é muito difícil falar do ambiente político em termos críticos relativamente a esse tempo. Mas há talvez um aspecto que seja interessante, muito rapidamente, num dos queijos muito rápido, trazer aqui, justamente para e agora evidentemente, sem estar a tentar fazer humor, para tentar perceber como é que aconteceu isso, havendo a coincidência de um ex-diretor do SES ser Ministro da Justiça e ter sido ele quem criou politicamente as Comissões de Proteção de Menores. E isso é interessante que seja trazido aqui àquilo que me parece ser o contexto desta nossa conversa, exatamente porque o mérito não está no Ministro que criou as Comissões, quando muito estará na iniciativa de as ter criado e de ter pedido depois àqueles que com ele tinham trabalhado todo o trabalho que depois conduziram a elas. E aí sim já podemos ir um pouco ao tempo histórico. E isso remonta, no nosso caso, ao início do Centro de Estudos Judiciários, que curiosamente é criado por um estranho governo que aconteceu na República Portuguesa, estranho não pela pessoa que o dirigia, a professora a doutora Maria de Lourdes Pinto da Silva, mas estranho porque foi um governo nomeado para 100 dias e que assumiu que iria tentar adotar 100 medidas durante esses 100 dias. E uma das medidas que adotou foi criar o Centro de Estudos Judiciários, em 1979. Ora, quando é criado o Centro de Estudos Judiciários, agora não é disso que se trata aqui, depois de várias peripécias, eu fico encarregado de fazer a programação pedagógica do Centro de Estudos Judiciários, depois a seguir é que passei a diretor, e nessa programação eu resolvi chamar a mim um amigo meu, que já o era e muito, e por quem eu tinha muita consideração, que era este senhor, o senhor doutor Armando Gomes Leandro, e dizer-lhe, Leandro, desta coisa da justiça de menores, quem sabe é você, porque o que se passa entre nós é que nós temos uma justiça de menores em que há uma pessoa que a exerce como deve, que é você, e todo o resto faz uma coisa que é muito pouco significativa. Eu gostava muito, na linha daquilo que é o seu pensamento e que você já me disse várias vezes, que o SES pudesse ser instrumento para nós deixarmos de ter uma justiça menor e passarmos a ter uma justiça de menores, na altura ainda era de menores que se falava. E justamente por isso, nós criamos no Centro de Estudos Judiciários 4 grandes secções de formação, a que chamávamos jurisdições, e era a jurisdição penal, a jurisdição civil, a jurisdição do trabalho e a jurisdição de menores e de família. Isto é, a jurisdição de menores e de família surge no mesmo plano das outras 3, elevando-se, portanto, a uma dimensão que era inimaginável pelo modo como a justiça de menores nessa altura funcionava entre nós. Mas a partir daí foi possível chamar pessoas que iam muito na linha do pensamento do Dr. Leandro e com ele tinham trabalhado. Estou a pensar logo na fase inicial no Dr. Almir Rodrigues, mas muito, muito especialmente, pouco tempo depois, no nosso querido e saudoso Rui Epifânio, que acabou por constituir, juntamente com o Dr. Leandro, o grande vértice do pensamento sobre toda esta área da justiça de menores. E quando falo de justiça de menores, já não estou a falar exclusivamente da justiça da administração judiciária de menores. Tudo o que tinha a ver com a criança e com aquilo que, no fundo, verdadeiramente devia ser a consideração pelos direitos da criança. O que é que, na altura, era o pensamento, se quiser dizer, ideológico sobre a criança e sobre os direitos da criança? No fundo, era a velha tradição assistencialista. Curiosamente, toda a intervenção do Estado era feita de acordo com aquilo que a lei dizia e que os próprios textos ainda das Nações Unidas, nessa altura, também diziam, que era a garantia do superior interesse da criança. É muito curioso, porque o superior interesse da criança não nasce com a Convenção de 89, vem de antes, mas vem de antes, a partir de uma ideia da criança objeto da proteção por parte do Estado esse que definia aquilo que era o superior interesse da criança em cada situação, e que depois dividia em 2 ramos, o assistencialista para o caso da proteção pura e simples e o correcionalista para aqueles casos das crianças com comportamentos desviantes. E, portanto, a criança era objeto, a justiça era, de facto, uma justiça menor,
a ideia da criança sujeito de direitos estava ainda bastante longe do espírito da lei, embora já fosse estando muito no espírito do juiz Leandro, que tinha exemplos de experiências concretas, pessoais dele, que, de certo modo, provocavam o próprio sistema e obrigavam-no a pensar de maneira diferente. Ora, o SES teve aqui, portanto, nessa medida, um papel que eu posso dizer que foi decisivo, estou à vontade, porque o papel decisivo era deles, era de quem sabia a matéria e de quem pegou nesse tempo. Havia, todavia, a sensação, a intuição de que este era um campo completamente a descoberto e que era absolutamente essencial desenvolvê-lo muito mais. E é logo a seguir, porque o SES nasce em 79, mas é na década de 80 que ele depois se desenvolve, logo a seguir, nós, depois de termos criado, repito, essa jurisdição de menores e de família, com a importância significativa que lhe foi dada, foi criado o Gabinete de Estudos Jurídico-Sociais do SES e o primeiro trabalho feito por esse gabinete foi realmente um primeiro trabalho sobre a criança maltratada. Recordo perfeitamente que na altura, quando apareceu, foi, mas o que é isto dos maus-tratos e a quantidade dos maus-tratos e como é que a comunicação social tratava disso. E aquilo que nós dizíamos era, isto vem à superfície, finalmente é conhecido, é a primeira vez que é conhecido, mas não se sabia, não se falava disso. As pessoas começavam a falar de interdisciplinaridade, mas havia muita gente que não conseguia articular, não conseguia dizer, porque não se usava nada disto. Não é? E interdisciplinaridade e tal, falando disso. Pronto, e lá íamos andando naquilo. Nós que já tínhamos o conceito assimilado, dizíamos bem, mas depois era uma grande complicação, porque era preciso explicar às pessoas que interdisciplinaridade não é multidisciplinaridade. E as pessoas gostavam era da multidisciplinaridade, porque a multidisciplinaridade é a forma de chegar a um sítio levando o que se sabe e depois ir embora mostrando o que se sabia. A interdisciplinaridade era aquilo que nós começámos a dizer no SES, a partilha das ignorâncias. Isto é, aquele espaço onde nós vamos porque não sabemos e levamos qualquer coisita que é aquilo que sabemos para contribuir também para o conhecimento dos outros que não sabem daquilo que sabemos nós. E isso levou-nos à noção de que então era preciso dar sentido prático e real a essa interdisciplinaridade. E foi então criada, e aí é que a iniciativa foi do diretor do SES, aquilo que ficou muito conhecido entre muitos dos setores, alguns que estão aqui, que foi o Grupo Permanente de Análise para a Jurisdição de Menores e de Família, onde nós reuníamos uma vez por mês, e que depois foram bastante mais vezes, já por iniciativa do próprio grupo, imensas pessoas oriundas de pensamentos completamente diferentes, de áreas de conhecimento completamente diferentes, e começámos a compreender que faltava muito conhecimento nesta área e faltava muita partilha desse conhecimento. E é aí que o Leandro um dia me diz, nós temos que passar isto para a comunidade. A comunidade é que tem que pegar em mãos na forma de responder à criança, às necessidades da criança, aos direitos da criança. Começou-me ele a falar da criança sujeito de direitos, que depois vim a perceber que era verdade, porque a ONU depois veio dizer, e foi a partir daí que esta ideia da criação de uma área comunitária de intervenção que em grande parte pegasse numa primeira aproximação à justiça dos menores, como então ainda se continuava a dizer, que foi surgindo no nosso espírito muito, evidentemente, suportado cientificamente pelo conhecimento e pelo pensamento do Leandro e pela sua experiência, e foi assim que um dia o diretor do SES foi chamado para o governo, esteve dois mesitos como secretário de Estado a pensar noutras coisas dos tribunais, passado pouco tempo ministro, e uma das primeiras coisas que fiz foi dizer: Leandro, eu quero as comissões de proteção de menores, pegue no Epifânio e façam isto, façam este estudo, digam como é e deem-me um projeto de diploma para criar as comissões. Eu tenho aqui o próprio discurso que eu fiz na Assembleia da República para lançar isso, não vos vou ler o discurso todo, evidentemente, mas gostaria de passar um bocadinho a dois, porque eu acho que historicamente tem graça, e sobretudo tem graça quando eu disse que o sonho era que um dia Portugal tivesse comissões de proteção de menores em todas as comarcas e nas comarcas com mais concelhos, uma comissão por concelho. Foi o único momento em que os deputados reagiram, porque se riram todos. Eu disse-lhes que naquela altura era uma utopia, mas talvez valesse a pena prossegui-la, porque podia ser que lá chegássemos. Doutor Leandro, que memórias tem dessa época? Já percebemos
e já todos sabemos o seu envolvimento e o seu sonho que se tornou realidade. O que é que retira desse tempo, viajando até lá, o que é que retira desse tempo? Uma grande lição, foi uma experiência maravilhosa. Foi devido ao Dr. Ribeirinho, não é? Temos de dizer isso, que foi ele que criou no SES uma ambiência de reflexão e de autonomia, que transformou. Transformou a formação dos magistrados e esteve envolvido e foi promotor dessa modificação profunda, e que se repercutiu em todo o SES. O SES foi algo de contagiante, de novo, também de crítica, não é? Porque tudo que é novo é natural que tenha crítica, mas o Dr. Ribeirinho sempre teve esta noção do direito da criança, não é? E transmitiu-nos a todas, e teve a coragem de criar uma jurisdição, na altura chamada de Nós e Família, que ninguém acreditava que isso fosse possível. E esteve nessa base que se foi sonhando, procurando realizar, errando de vez em quando, mas também procurando acertar, e transformou-se completamente a situação, não é? E portanto, recordo isso com muita saudade, e aqui queria lembrar de novo, como fez o grande Rui Epifânio, não é? Que foi admirável na sua intervenção, e tudo isto se deveu à visão excepcional do Labrino Lúcio. Mas também já se percebeu que, não sei, eu acho que são os dois culpados. Sim, na altura, o Leandro... Eu tive uma experiência muito interessante no Tribunal de Menores, chamava-se assim, eu vim para lá em 75, na parte dos presentes ainda não tinha nascido, e em 1975, e lá estive 6 anos e aprendi muito com isso, e entusiasmei-me com isso. Era uma coisa que eu não sabia nada, vinha lá das Versas, mas aprendi bastante com isso, e foi muito interessante. Portanto, foi um conjunto de fatores que se conjugaram para um sonho que se tornou realidade. Imaginava que chegava assim agora a 312, imaginava isso na altura, ou achava, eu sei que acreditava porque sonhava e na verdade teve essa ideia, mas estava convicto que isto ia mesmo pegar, ou... Sim, estava convicto que ia pegar, não é? Boa. Estávamos convictos que ia pegar, porque nessa altura era quase inacreditável que houvesse uma jurisdição de Nós e Família nos SES, não é? E isso foi um estímulo extraordinário. A ideia básica era a de que cada comunidade é responsável pelas suas crianças e, portanto, a organização tinha de ser em forma de comunidade, uma comunidade. E por isso se criaram as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Que resultou por força de diversos elementos e também por uma adesão progressiva de cada comunidade. E a ideia básica é essa, que a criança tem direito à sua comunidade, e portanto, era uma ideia de judicialização, e uma ideia do direito fundamental das crianças. Também nessa altura, quando surgiram as CPCJ, surgiu também a Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, surgiu também a Lei Tutelar Educativa, esta importância da educação para o direito. Sim. Que costumamos dizer na brincadeira que são leis primas, porque elas nasceram praticamente na mesma altura, são da família. Foi uma tentativa de dar resposta àquilo que já era a preocupação dos jovens com comportamentos desviantes? Sim, era uma preocupação da formação das crianças para o direito, para o direito delas.
e, portanto, essa foi uma visão totalmente diferente de que serve sobretudo ao Labrinho, ao Epifânio, e eu também me entusiasmei com isso. Paulo, o Paulo tem acompanhado muito de perto, nestes últimos anos, o sistema de promoção e proteção, é um farol também para nós. Naquilo que é o acompanhamento do Paulo, tão de perto, quer às comissões, quer às entidades de primeira linha, o que é que acha que falta para transformar este sonho numa realidade? O que é que ainda não se conseguiu? Porque o desenho é absolutamente fantástico. Muito obrigado, Rosário. É com muito gosto também estou aqui, presente com dois homens da minha vida, de facto. O Dr. Labrinho Lúcio foi a pessoa que no vetusto ano de 1987 fez um oral comigo sobre arte e justiça, numa altura em que eu pensava o que é que eu vou discutir sobre arte e justiça com estes senhores, e foi de facto um dos mais espantosos homens que vi à minha frente, a quem, enfim, me curvo por todo o manancial e por toda a memória que tenho de si, Dr. Labrinho, por aquilo que foi, é e vai continuar a ser nas letras e em todo o lado por aí. Quando ao Dr. Leandro, o Dr. Leandro é de facto o pai jurídico que qualquer pessoa sonha. Ele não foi meu docente no SES, foi o Dr. Rui Epifânio. Eu entrei no SES em 1987, o Dr. Leandro era o diretor adjunto do SES, e o Dr. Leandro deu-me de facto o dito mecanismos dos afetos que eu estava à espera, enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto ser com 23, 24 anos. Em 96, quando entro, e depois em 97 venho para Coimbra, comecei a perceber que era preciso começar a ouvir gente. As crianças deviam começar a ser ouvidas, as famílias deviam começar a ser ouvidas, devia ser tudo muito mais do que o papel. Portanto, Rosário, apesar de me estar a pôr a etiqueta do futuro, eu tenho que falar do passado, porque eu também tenho passado a esse nível e fui acompanhando esta partilha das ignorâncias que o Dr. Labrinho falava, que começaram de facto no SES, e foi o SES que me iluminou para essa jurisdição chamada Família e Crianças, que eu depois fui, por ironia ou não, acabei por me fixar nela. Quando eu pensava que toda a minha vida iria, se calhar, ser pelo crime, a minha mulher resolve ir para o SES como auditora de justiça, e eu precisava de um lugar para vir como auxiliar para Lisboa, e foram os deuses que ditaram que eu vinha para o Tribunal de Menores de Lisboa, e foi aí que toda a paixão começou. Portanto, Rosário, indo agora mais diretamente à sua pergunta, o sistema de promoção e proteção fez o seu caminho. O paradigma é este. Não há que mudar. Não há revoluções a fazer aqui. Claro que aspectos tópicos têm que ser mudados. Assusta-me muito, e mesmo nesta interpenetração entre a tutela educativa e a promoção e proteção, os números baixíssimos de tutela educativa que temos no país. Eu não acredito que só haja estes jovens a prevaricar no país. Acho que há com certeza déficit de denúncia das próprias entidades de primeira linha, das próprias escolas, enfim, que muitas vezes acabam por desculpabilizar o comportamento do jovem, sem esquecer que, sobretudo esquecendo, que todos os jovens têm direito a ter um processo tutelar educativo a seu favor. Não são contra ele, mas são a favor dele. Ainda há tempo de evitar os 16 e qualquer coisa de muito mais grave que lhe aconteça. E, portanto, preocupa-me que haja jovens institucionalizados, que estejam internados em centros educativos em que os processos de promoção e proteção estão arquivados, como se não houvesse pontes, e porque tem que haver pontes entre as duas intervenções. E, portanto, são as tais leis primas e irmãs que têm pontes entre si ao longo do seu processado e que têm que estar, de facto, de paredes meias, em uníssono, muito embora aqui protegendo, ali tentando responsabilizar o jovem para o direito, seja lá isso o que for, Dr. Labrinho. Temos que combater, Rosário, as redundâncias. Quando uma mesma atividade é desenvolvida por duas ou mais unidades desnecessariamente. Temos que combater as lacunas, quando uma ação necessária não é desenvolvida por ninguém, e temos que desenvolver, no fundo, evitar as incoerências, quando políticas públicas que afetam os mesmos destinatários têm objetivos conflituantes. E aí posso notar alguma falta de concertação, eventualmente, no terreno, que faz com que, eventualmente, algumas medidas possam não surtir os efeitos desejáveis.
preciso também de sonhar com comissões de proteção e todos os dias lhes tiro o chapéu, os tais homens e mulheres que se levantam-se todos os dias das suas camas, deixando os seus filhos para tomar conta dos filhos dos outros. Gostava de ver, de facto, as entidades representadas nas comissões de proteção a dar o efetivo valor ao trabalho que ali é feito. Aquilo não é trabalho de bastidor, não é trabalho de segunda linha, não é trabalho que se faz às 5 da tarde, no fim das outras matérias mais importantes, é qualquer coisa que tem que ser absolutamente prioritário. Não quero pôr a jurisdição de família e crianças à frente das outras, mas acreditem que se pensássemos melhor na jurisdição de família e crianças como um prius, muita coisa se podia evitar, por exemplo, a nível da justiça criminal. Até porque elas são mesmo o nosso futuro. Certo. E tudo o que fizermos ou não fizermos por elas será decisivo no futuro que vamos ter. De facto, olhando agora, vamos viajar agora para o mundo inteiro, porque estamos no mês do aniversário da Convenção dos Direitos da Criança, da Convenção sobre os Direitos da Criança. Quais é que acham, e é uma pergunta aberta aos três, quais é que acham que são os direitos das crianças que neste momento estão mais postos em causa? Eu direi, talvez, respondendo à sua pergunta, Rosário, que talvez o direito que eu entendo que neste momento, e eu digo, falo em Portugal, sinceramente, porque preocupa-me muito, apesar do esforço que nós no SES fizemos em termos de doutrinação da necessidade de ouvir crianças, que ainda se ouve um pouco as crianças em Portugal. Isto não pode ser questões de gueto, questões de regionalismo, ouve-se mais no Barreiro ou em Lisboa do que no Norte, porque é que se não houve crianças até Coimbra e a partir de Coimbra já se consegue ouvir. É de facto a audição da criança. A criança é sujeita do seu próprio destino, de direitos, mas também é sujeito do seu próprio destino. O Dr. Laborinho de Luís há muitos anos ensinou-me que a criança, obviamente, além dos direitos, tem também inúmeros deveres, que também normalmente convém lembrar-lhes. Mas há muito mais instrumentos para lhe mostrar à criança, para garantir o cumprimento dos deveres, do que para garantir o cumprimento dos direitos. Por isso é importante que as comunidades saibam quais são os direitos da criança e, por isso, faço sempre esse apelo por onde ando às escolas deste país que parem nos dias 20 de novembro, no dia 1 de junho, parem com as fisicoquímicas, com as biologias e com o português e falem sobre a Convenção dos Direitos da Criança, essa magna Carta dos Direitos no mundo, que desde 89 fez com que tudo isto se transformasse e, por exemplo, e é importante que nós saibamos sempre isso, que a partir da Convenção é possível a um juiz português, mesmo sem lei portuguesa, aplicar diretamente as normas da Convenção dos Direitos da Criança, como eu fiz, por exemplo, em 1996, quando não tinha norma para tutelar um menino que ainda não tinha nascido, ainda estava na barriga da mãe, fui a uma norma que estava na Declaração de 59 e que depois passou para a Convenção de 89, quando dizia que as crianças têm direito à proteção tanto antes como depois do nascimento. E esse antes do nascimento fez-me, enfim, ter legitimidade para abrir um processo tutelar. Os funcionários entraram no gabinete, doutor, mas o que é que escrevemos na capa? Não tem nome de criança. Eu disse, ponha filho da Maria Alice, que é o nome da mãe, há de nascer um dia, e vamos dar-lhe a possibilidade de ter uma monitorização da sua gravidez, e foi o que nós queríamos fazer, porque, enfim, apesar de acharmos, e eu continuo a dizer sempre, que um erro na vida não significa uma vida de erros, era uma mulher a quem lhe tinha sido retirado um filho, já tinha sido entregue para a adoção, podia haver uma sequência existencial a esse nível, graças a Deus não tivemos que o fazer, mas foi preciso monitorizar, saber se esta mulher ia ter a criança nos canais habituais das maternidades de Coimbra, mas era preciso ter um processo e era preciso acompanhá-lo. Portanto, a audição da criança, sem dúvida, assusta-me ainda pensar que ainda há decisões que são proferidas sem que a criança alguma vez tenha sido chamada a dizer de sua justiça. Não é fazermos aquilo que ela nos pede, como eu costumo dizer, e muitas vezes, quando muitas vezes disse a uma criança não vou por aí, vou por outro caminho, mas temos a obrigação de a ouvir para que ela nos diga aquilo que lhe vai na alma. E, portanto, a esse nível, apelamos, sim, a nível das salas, da audição de crianças, para que haja, de facto, uma justiça amiga da criança a esse nível. Espaço e tempo, certo? Pensando que, de facto, a esse nível, e o Supremo recentemente foi muito claro
em nos vir dizer que a falta de audição de uma criança em processos que lhe dizem respeito afeta a própria validade substancial da decisão. Não é só uma formalidade, não é qualquer formalidade que foi preterida, não. Sr. Labrinho Lúcio, qual é que acha que são os direitos que estão mais em causa, além do 12ª Convenção, outros que possam estar em causa, quer em Portugal, mas também em termos internacionais? Eu tenho um pouco a ideia de que nós ainda vivemos numa sociedade, ou se quisermos, numa comunidade claramente portadora de uma personalidade carecida de educação para o direito da criança. O problema é que nós não sabemos o que é que significa isto, uma criança sujeita de direito, nós ainda não sabemos isso. E eu acho que esta é hoje a imensa lacuna, é que nós repetimos todos que a criança é um sujeito de direito e somos capazes de o afirmar sistematicamente. Eu devo dizer, sem que isto represente qualquer mérito para mim, mas apenas para vos dar o exemplo do que quero dizer, que quando me convidam a falar sobre crianças, eu normalmente começo por dizer, como sabeis, a criança é hoje um sujeito de direito. Não sei se sabeis o que isto quer dizer, eu não sei. Porque eu não sei o que é uma criança, não sei o que é um sujeito e não sei quais são os direitos da criança. Os direitos da criança discute se eles existem autonomamente ou não. Um sujeito andam os juristas desde o direito romano a tentar descobrir o que é. E uma criança hoje anda toda a gente nas várias áreas científicas que estudam uma criança a tentar perceber o que ela é. Portanto, nós estamos aqui numa ignorância socrática, o que é muito bom. Portanto, vamos fazer perguntas em vez de estarmos a despejar discursos definitivos com respostas. E vamos olhar para esse ser que nós não conhecemos, mas ao qual vamos sistematicamente atribuindo direitos que nós respeitamos, por decisão nossa. E, portanto, há aqui uma disfunção muito grande entre o discurso que não é interiorizado cientificamente, e já lá vamos no instante, e depois as práticas que muitas vezes acabam por ser desviantes relativamente aos resultados que nós pretendemos atingir e até ao respeito devido à criança sujeito de direitos. O Paulo Guerra disse há bocado, e muito bem, isto não contém nada com aquilo que eu às vezes ando para aí a dizer, que ele apostou, e isso hoje tem que lhe ser reconhecido, porque ela é porventura a figura mais significativa neste domínio, a introduzir uma dimensão científica nos direitos da criança. Isso é absolutamente indiscutível. O Leandro sabe que muitas vezes eu dizia que o meu sonho era que houvesse a criação de uma teoria geral dos direitos da criança. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida nem quanto à juridicidade, nem quanto à abordagem científica dos direitos da criança. Para mim, o que é também evidente é que a abordagem científica dos direitos da criança não se esgota de maneira nenhuma na abordagem jurídica dos direitos da criança. E, portanto, não é apenas a ciência do direito que nos vai dizer como é que nós chegamos cientificamente. Ora bem, os juristas, cientistas dizem que o superior interesse da criança é conhecido como o conjunto dos direitos da criança. Isto é verdade. O superior interesse da criança coincide com os direitos da criança. Coincide, mas não se esgota nos direitos da criança. Porque o superior interesse da criança releva de uma dimensão antropológica que vem da criança para os direitos e não dos direitos para a criança. E, portanto, eu preciso saber, na dimensão antropológica, psicológica, etc., a lógica toda das várias ciências que tratam a criança, como é que eu construo o superior interesse da criança. Para depois, tendo essa noção universal e holística que me dá cientificamente qual é o superior interesse da criança, eu compreender que o superior interesse da criança é muitas vezes fonte de direitos. E, portanto, eu posso ter outros direitos que resultam do reconhecimento do superior interesse da criança. Isto significa que eu, à medida que vou criando assim o superior interesse da criança, vou definindo o perfil daquela pessoa que é sujeito. E agora é sujeito de direitos, e ao mesmo tempo também eu sei que há uma dimensão instrumental do superior interesse da criança, que é aquela que eu uso em cada caso concreto para decidir respeitando o superior interesse da criança. Ora, se eu fizer isto, de repente surge-me um alter, que é a criança como sujeito, como ser autónomo e completo. Ora, se eu interiorizar culturalmente isto, eu não tenho dificuldade nenhuma em perceber que eu tenho sempre que ouvir aquela criança pelo simples fato de que é um sujeito, é um outro, é um alter, e eu tenho que a ouvir. Claro. E ao mesmo tempo que tenho que a ouvir, tenho que respeitar nela direitos estruturantes que resultam da sua ontologia como ser juridicamente fundamentado. Aquilo que eu diria que, apesar de tudo, e a senhora Presidente colocou a questão em termos universais, eu diria que, apesar de tudo,
o que ainda me perturba mais é o conjunto dos direitos violados a mercê das situações de pobreza. E, portanto, a situação da pobreza faz com que nós tenhamos que afirmar a pobreza como uma violação de direitos humanos e combatê-la, claro que é, com o objetivo da erradicação, por isso simplesmente, da pobreza. Entendo que é isso. Por isso é que eu acho que nós devemos ter muito cuidado. E quando digo muito cuidado, não estou a fazer, repito, juízos de censura, nem éticos, nem morais, não. Devemos ter muito cuidado quando nós podemos correr o risco, sem querer, de passar da criança objeto de direitos para a criança objeto de maus tratos. E ela não deixa de ser objeto. Só que ali era objeto de direitos e nós dizíamos assistencialisticamente, em termos de welfare, como é que se protegem os direitos. Agora ela é objeto de maus tratos e nós mantemos-la como objeto e vamos protegê-la por causa dos maus tratos. Para mim, maus tratos, negligência, abuso e tal, não são outra coisa senão violação de direitos da criança. E, portanto, uma criança maltratada é uma criança violada nos seus direitos. Claro. E, portanto, são direitos. E já agora, eu também acho que dever, sim, mas como eu gosto muito mais de achar que num Estado de Direito e os direitos humanos devem, sobretudo, interpelar-nos para os direitos do outro, eu resolvo com isto a história dos deveres. Porque se eu for ensinado aos direitos do outro, para já eu sou outro relativamente a todos, o que é um descanso. Portanto, todos me tratam como outro, os meus direitos estão garantidos. E eu respeito os direitos do outro. Carece a lei de mais faróis e de mais definições do que é o interesse superior da criança? Não. Pronto, certo. Para ficar claro entre os três. É que os faróis que existem têm encandeado muita gente. Sem dúvida. Não. Certo. O que interessa é a cultura do que é a criança e fazer disso competência. Eu julgo que há 2 ou 3 aspectos que talvez valha a pena nós podemos ponderar e ver o que é que se pode fazer. Em primeiro lugar, recolocar a questão de saber qual é, no âmbito específico das comissões, o que é que nós podemos pedir à Comissão Alargada e até que ponto é que a Comissão Alargada funciona mesmo. Porque ela tem, na minha perspectiva, 2 vertentes que estão perfeitamente nas mãos. A prevenção e, ao mesmo tempo... E a prevenção não está ainda adquirida. É um caminho a fazer. A prevenção e a informação. A informação. Como é que nós podemos fazer isso? Eu diria que há talvez uma intervenção micro, uma intervenção média e uma intervenção macro, se quiser. A micro tem no âmbito das comissões. E dar às comissões alargadas, eu diria, o prazer da sua importância. Estimulá-las pelo prazer. Fundamental. E dizer-lhes, vocês são absolutamente decisivos. Bom, aprendam, estudem, não comecem logo a dizer, mas façam coisas, chamem pessoas, abram, alargam, vão alargando, isto faz progressivamente, mas vamos fazendo isso. Eu julgo que aí era muito importante porque está tudo no terreno. Não é? E ao mesmo tempo, ao fazer uma coisa dessas, agarrar nas juntas de freguesia e trazê-los, venham cá, reúnem todas as características para serem bons parceiros, porque aderem nisto, alinham, fazem coisas e ainda por cima estão ali juntinho da comunidade. Em segundo lugar, a média tem a ver com as escolas e com a comunidade educativa. Porque nós hoje discutimos escola, quando a maior parte dos problemas devem ser da comunidade educativa a trabalhar em colaboração com a própria escola, etc. E, portanto, o que é que nós podemos fazer aqui? Evitando coisas, eu estou-me a sorrir, não levem mal, mas aqui há uns anos, 2 ou 3, fui uma coisa organizada por uma escola, um teatro, numa sala de espetáculos sobre os direitos da criança, era uma coisa fantástica. Aquilo abria com uma cena que era uma coisa terrível, que eram um miúdo e uma miúda, pequeninos, em cada ponta do palco, aquilo para dizer bem que seria da esquerda baixa e na direita baixa, lá estavam eles no palco, os dois, com uma coisa em fundo, com uma data de bonecos desenhados, e aqueles 2 desgraçados liam os artigos da Convenção dos Direitos da Criança. Mas isto ainda piora. É que o da esquerda lia em português e a miúda lia em inglês. Pá. E a gente ouviu aquela coisa toda. Eu disse, coitado, estes miúdos já devem ser carecidos de educação para o direito. Isto deve ter sido uma medida tutelar educativa que lhes foi aplicada. Porque eles devem ter assaltado um banco e foram condenados a fazer esta coisa, não é? Quer dizer, isto é muito generoso, não é? É de uma grande generosidade. Está tudo errado, não é nada disto. Ora bem, como é que as escolas trabalham isto? E a primeira coisa fundamental é esta, exigir à educação que imponha como obrigatório na formação de professores o conhecimento da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Sim, sem dúvida. Pronto. E depois, a partir daqui, irmos trabalhando
no que significa, porque isso pode depois fazer transpirar. A escola tem um poder enorme. E depois há a macro, que são as políticas públicas, que é um discurso de políticas públicas inequívoco sobre a criança, colocando a criança no centro das políticas públicas, independentemente dos votos que se conseguem obter mais ou menos, mas fazer isso. E, portanto, agora é desenhar um projeto deste género, um programa deste género, e depois ir para o terreno, fazer coisas, e sendo certo que isto se vai, mas, e depois já agora também, a ser comunicação social, resolver-se a certa altura, poder ser parceira disto, não é? E não temos à segunda, quarta e sexta uma comissão que tira um menino de uma mãe que, coitadinha, não me vê, e à terça, quinta e sábado a comissão a ser atacada porque deixou o menino com uma mãe que não podia, nós acabamos por ter uma comunidade toda formada às avessas daquilo que nós andamos aqui a dizer. Como é que isto se faz? Tentar chamar os jornalistas, falar com eles, mostrar a importância que eles podem ter, sem lhes retirar a independência, essa coisa toda. A Comissão Nacional tem vindo a desenvolver workshops com jornalistas precisamente para isso. A nossa maior dificuldade é que quem são os jornalistas que participam no workshop são aqueles que já conhecem bem a matéria. São os mesmos. Não conseguimos chegar àqueles que gostaríamos de chegar. É difícil. Relativamente à questão que foi colocada, deste sentido de comunidade que o Dr. Leandro também aqui colocou em cima da mesa, eu, por exemplo, acredito muito num diploma de 1978 que ainda está à espera de uma grande revisão, que é dos juízos sociais que estão aí, que existem e que para mim são a maior das melhores experiências que eu tive na minha vida como juiz, ter ao lado de mim não juristas, mas um psicólogo, uma professora da Faculdade de Psicologia, uma técnica, uma professora ou uma costureira chamada Idalina, que várias vezes foi minha coautora de acórdãos no Tribunal de Família e Menores de Coimbra e que depois ia visitar os meninos que lá colocava nos centros educativos ou nos centros de acolhimento. E é importante falar também a esse nível, Rosário, da necessidade de nós aferirmos de uma vez por toda o que é isso da tipologia de maus tratos neste país. Porque não pode haver um maltrato em Bragança diferente do maltrato em Vila Real de Santo António. E aqui louvo o trabalho da minha querida Fátima Duarte, que vai fazendo em nome da Comissão Nacional, fazendo, no fundo, esta missionação sobre as tipologias dos maus tratos em Portugal e no mundo, aquilo que não é suposto acontecer a uma criança, e aí temos que ter, de facto, sempre um grau de tolerância zero a esse nível. Pergunto-me se precisaríamos ou não de um valorem, como existe, por exemplo, na Andaluzia, que é uma forma de aferir os critérios de avaliação do próprio perigo que uma criança pode sofrer. Não há sofrimento médio, alto ou baixo, há sofrimento ponto final. Não há práticas culturais admissíveis, há maltrato ponto final. E, portanto, temos que ser todos a esse nível absolutamente concertados e absolutamente intolerantes a esse nível. Portanto, a esse nível diria que este sentido de comunidade é a própria comunidade saber, através eventualmente da revisitação ou pelo menos da apresentação das normas da Convenção sobre os Direitos da Criança, não só aos professores mas também aos pais, que deveriam ser convidados para irem ouvir falar um dia sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança à escola ou outro lado qualquer, juntas de freguesia, enfim, modalidades alargadas das comissões de proteção que muito poderiam fazer a esse nível pela tal prevenção, por tecer a prevenção sonhada pelo meu querido pai Leandro. E eu, portanto, direi que é preciso, de facto, sinalizarmos, termos esta política da sinalização apurada, acutilante, acreditando no trabalho que vai ser feito pela outra entidade. Há um pouco aquelas ideias, ou já me ouvem também dizer muitas vezes as mesmas coisas, os processos não são das comissões, os processos não são das escolas, não são dos tribunais, os processos são das crianças. Portanto, aquela ideia de não quero largar o processo porque se calhar em tribunal vai-se estragar tudo aquilo que nós estamos a fazer em termos de proximidade com esta família, ponto final, parágrafo. Há critérios, há artigo 11º da lei, que diz que há situações que devem mesmo ser remetidas para o terceiro degrau. Isto não é uma pirâmide hierárquica, isto é uma pirâmide funcional. Ninguém está acima de ninguém. Se uma parte não pode ou não tem legitimidade para poder intervir, avança-se para a seguinte. Portanto, a este nível do perigo, eu preciso que ele seja, de facto, mais intuído pelas pessoas.
várias vezes me perguntam, mesmo a propósito da anotação da lei, não haverá necessidade, Dr. Paulo, de, por exemplo, pôr mais alíneas no artigo 3º, número 2, porque o artigo 3º, 2 tem as alíneas que nós conhecemos. E é exemplificativo, mas, por exemplo, chama-me a atenção, por exemplo, relativamente ao perigo virtual, da demasiada internet que as crianças têm. Hoje em dia, que nós sabemos que as crianças estão presentes com os ausentes e estão ausentes com os presentes, essa é a grande desafio de todos os dias. É preciso colocar lá uma linha, eu penso que haverá na linha E, que são questões, comportamentos que põem em causa o seu equilíbrio emocional e a sua segurança, como é colocada a violência doméstica. Sim. Como sabem, seja espectador, seja vítima, digamos, receber no corpo as marcas da agressão do progenitor agressor. Portanto, tanto é vítima a criança que é batida, como a criança que assiste todos os dias, e por isso é que já me viram defender em vários lados a necessidade de haver um concurso real de infrações relativamente ao agressor que pratica 2 crimes de violência doméstica, um na pessoa da pessoa agredida e outro na pessoa da outra criança, que todos os dias assiste a isto de forma impune. Portanto, esta aferição do perigo é essencial que a comunidade tenha essa noção. E a Comissão Nacional tem feito o seu trabalho, Rosário. Fez o trabalho com o grandíssimo Dr. Leandro e depois contigo, Rosário. É necessário existir esta luz, este farol, que aglutine. Aqui e ali tenho às vezes receio quando eu procuro bases de dados estatísticos relativamente a medidas, fico sempre muito perturbado, porque as medidas da Justiça estão num lado, as medidas das comissões estão no outro. Tenho alguma dificuldade em ligar as duas bases de dados. Era importante que houvesse uma entidade que sinalizasse e aglutinasse toda essa tipologia, até para que o próprio jornalismo informado saiba daquilo que está a falar, que muitas vezes telefonam, onde é que eu procuro isto, onde é que eu procuro aquilo, e não sabem exatamente onde. Mas a Comissão Nacional está no sítio onde devia estar, que é de facto no centro do furacão, estando a superintender estas 312 valiosas comissões de proteção, que vieram para ficar. Não acreditem naqueles que por aí vão dizendo que elas nunca deveriam ter nascido, porque ainda há pessoas hoje em dia que estão a dizer isto no terreno, e pessoas com até alguma voz no sistema de promoção e proteção, e portanto temos que, de alguma forma, analisar alguns casos de insucesso que podem existir, como existem nos tribunais, como existe na Islândia, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, em qualquer país do mundo. E é esta dinâmica entre risco e perigo que todos os dias as comissões vivem. Eu, como juiz de família, também muitas vezes o vivi, e muitas vezes a pergunta é sempre esta: devem os técnicos ser hiper cuidadosos e considerar a existência de perigo em qualquer caso e ser radicais nas medidas a propor, pecando eventualmente por excesso de zelo ou de interesses obscuros, ou pelo contrário, devem ser muito mais ponderados, muito menos alarmistas, mantendo a criança em meio natural de vida? Minhas senhoras e meus senhores, isso é o risco de sermos humanos. Mas temos que ter esta consciência de que temos que admitir que as nossas decisões são humanas, estão sujeitas ao erro, muito embora nós devemos tentar fazer com que esse erro seja minimizado através da análise das situações, para evitar que mais tarde se voltem a repetir. Só para terminar, se calhar é chegada a altura de começar a melhorar a vida das crianças, em vez de se estar a discutir sempre a sua proteção. Vamos, de facto, tentar melhorar a vida das crianças, dar às famílias e às crianças a melhor vida possível, e acredito também, seriamente, que as nossas políticas sociais, e agora vergo-me enfim, com um chicote nas minhas costas, porque aqui represento as práticas judiciárias, têm estado até agora demasiadamente dominadas pela reparação das falhas parentais. É, se calhar, a altura de substituirmos este paradigma por uma abordagem mais centrada na avaliação pluridisciplinar, enfim, interdisciplinar, das necessidades da criança para apoiar o seu efetivo desenvolvimento. Demos prazos perentórios às famílias, cada vez mais, quando essa mudança não depende só delas. Quando, de facto, estamos a protelar no tempo
uma decisão relativamente àquilo que devemos fazer a uma criança, porque estamos, de facto, a pensar demasiado na família e naquilo que lhe pode acontecer se uma criança lhe for retirada, estamos a esquecer o luzílis da questão, que é aquela criança que está a crescer vazia, sem necessidade de estar a sofrer da forma que está. Com estes pais, que eu direi, costumo chamar-lhes pais intermitentes. A Françoise Doutor fala em pais descontínuos, pais que não estão lá sempre, sejam de famílias do Aleixo ou de famílias Benetton, que são as outras cifras negras que esses casos não chegam aos tribunais, de crianças que até de famílias acima da média em termos económicos e culturais, mas que também careciam, se calhar, de uma intervenção protetiva a muito nível. Sem dúvida alguma, os maus tratos são absolutamente transversais a todos os estratos sociais. Tem vindo a haver um investimento também na formação das escolas, até na formação das escolas privadas, para dar a conhecer que os maus tratos não têm que estar necessariamente relacionados às situações de extrema pobreza ou à pobreza. Temos um longo caminho pela frente, fizemos um caminho enorme até aqui, temos um longo caminho pela frente. Gostava de que terminássemos com uma mensagem de esperança e daquilo que acham que pode ser o futuro. Que mensagem nos querem deixar de esperança? Mais uma vez, estas conversas que protegem a edição especial tinha como grande objetivo olhar, conhecer esta história, agradecer a quem teve esta ideia tão inovadora e tão criativa para estarmos aqui hoje a discuti-la, mas também olhar para o futuro e termos ânimo para continuar, ainda que as pedras sejam muitas, sempre na expectativa de podermos com elas construir um castelo, como dizia Pessoa. Mensagens de esperança. Quem quer começar? Posso começar eu para não ser o último, para não encerrar, é isso que eu queria dizer. Eu era capaz de dizer duas coisas. Uma delas, quando nós hoje falamos de futuro, a primeira coisa o primeiro farol que nos encandeia é o digital e a inteligência artificial. E eu acho que era muito importante nós termos a noção de que não há nenhuma razão para colocar qualquer obstáculo à inteligência artificial. Há todas as razões para não prescindirmos do nosso poder sobre isso. E, portanto, toda a inteligência artificial, desde que nós, cidadãos, tenhamos poder de decisão sobre o que se faz com ela e o que é que nós podemos ter. Só um pequenino exemplo, ou dois a correr. Outro dia pediram para ir falar uns miúdos, era uma professora amiga que tinha lá uma escola, daquelas ainda que tinha o quinto ano, estavam todos miúditos. Eu cheguei lá e disse, olha, já agora, desculpa, se houver algum de vós que não seja nativo digital, levanta o dedo. Ninguém levantou. Eu disse, portanto, vocês são todos nativos digitais. Muito bem, estão todos enganados. Ninguém nasce digital, vocês nasceram todos analógicos. Mas disseram-nos que vocês são nativos digitais e vocês acham que sim. Isto é que é o poder. Vocês têm tudo, de ser, mas desde que queiram. Mas vocês não querem nem deixam de querer, repetem. E, portanto, vamos lá ver se vocês aprendem que esta coisa do querer também serve para dizer que não. E, portanto, vocês têm de dizer lá em casa, nós não somos nativos digitais, somos nativos analógicos. Agora, queremos é estar digitais, agora é que é convosco. Isto relativamente às crianças. Mas relativamente aos adultos, agora anda tudo entusiasmado, e não me levem a mal a dizer isto, eu num instantinho digo porque é que digo. Com as escolas que proibiram os telemóveis e os telemóveis ficam em casa. E está todo entusiasmadíssimo, os pais estão contentes, as crianças acham que já descobriram agora a jogar outra vez a matreca, e nós acreditamos que isso é que é grave. O facto dos pais estarem contentes não tem mal nenhum, e as crianças descobrirem agora outra vez a jogar o salto, não tem. Mas as pessoas ainda não se deram conta que estão a dar às crianças a ideia de que a escola é uma coisa que não tem nada a ver com a geração delas. Vocês venham para a escola e mudam de geração, venham cá para a nossa. Agora vão para casa e já podem outra vez voltar à vossa geração. Ora bem, o que é absolutamente decisivo é que a escola incorpore os telemóveis e gira o uso do telemóvel no interior da escola. Quando é que se usa e quando é que não se usa? No interior da escola. E não dizer na escola não. Porque a partir do momento em que se diz na escola não, a criança fica com a ideia de que a escola é um sítio onde ela tem que recuar para uns séculos atrás, para ir lá ouvir falar de quem foi o primeiro rei de Portugal e mais não sei o quê, e depois então chega a casa e lá vai então fazer. Portanto, muito bem, percebe-se a intenção, mas como é que se gera isto? Como é que nós... E porquê é que se gera assim? Mais uma vez, porque a gente não pergunta quem é a criança, não se interroga sobre isso. Agora, se o telemóvel é mau, não se usa.
Portanto, vale a pena que nós tenhamos este tipo de procedimento. Quanto ao futuro e esperança ou não esperança, eu talvez vos dê a nota mais esperançosa de todo. Porque há 20 e poucos anos era uma utopia ter o país com as comissões. Temos. Portanto, há 20 e poucos anos achámos que o futuro era uma coisa fantástica. E pode ser. Portanto, é possível, vamos acreditar. E já agora deixe-me dar-lhe também os parabéns pela maneira como tem conduzido a Comissão Nacional. Porque o trabalho da Comissão Nacional é um trabalho discreto, mas que produz efeitos e que os produz na visibilidade daqueles que olham, não é daqueles que andam a correr atrás apenas das notícias que são dadas. Há um aspecto com o qual é preciso termos todos alguma preocupação. É que há setores significativos, do ponto de vista do pensamento, que dizem mal das comissões. E que ainda continuam a dizer mal das comissões, alguns deles com a obrigação de não dizerem disparates técnicos. Porque podem ter opinião livre, agora fazer assentar a sua opinião sobre disparates técnicos, isso não, como aquela velha história, vejam lá, parece impossível, que as comissões só podem intervir depois de ouvir os pais, e, portanto, os pais se maltraparem, não sei o que aí, não percebem que o salto é para o Ministério Público e que não há... Pronto. Portanto, é preciso dizer às pessoas, ter a noção de que há um discurso sobre as comissões que tem que resultar muito da valorização daquilo que tem sido feito. Eu queria deixar a última palavra para o Dr. Leandro e, portanto, vou agora. Uma vez um miúdo, uma menina, escreveu-me para um processo de Coimbra, um processo horrível de abuso sexual, escreveu-me: a esperança é aquele pedacinho da gente que diz que vai dar certo. Fui logo tentar conhecê-la no centro de acolhimento onde estava, e é esta mensagem que eu quero aqui deixar, Rosário, também parabenizando a Rosário e a Comissão Nacional e todos os comissários pelo trabalho fantástico que fazem, mas quero aqui, de facto, de viva voz dizer que o futuro tem que ser feito pelo dito mecanismos dos afetos, quer a nível das entidades de primeira linha, quer a nível das comissões de proteção, quer a nível dos tribunais, que têm que ter tempo para ir visitar crianças aos centros de acolhimento, têm que ter tempo para ir visitar crianças aos centros educativos onde os colocam. Têm que pensar num futuro, presente, futuro, que aposte cada vez mais num acolhimento familiar de qualidade. Ainda não temos, há poucas bolsas, enfim, vai crescendo. Isto, quando eu falo do acolhimento familiar, e é importante que o diga, eu não estou a diabolizar o acolhimento residencial. Ele vai sempre ser necessário. Fomos chamados no dia 1 de junho de 2023, perante a tutela, para ouvir dizer que há o sonho de que em 2030 haja só 1.200 crianças institucionalizadas em Portugal, crianças residencializadas, ao contrário das 6.000 e tal que neste momento temos. Vou acreditar que assim seja, e portanto a esperança é essa, que haja menos crianças residencializadas e aquelas que estão residencializadas estejam em casas de acolhimento de qualidade, onde de facto sejam realmente terapêuticas e se trabalhe o trauma que aquelas crianças têm quando lá entram. E portanto, acreditando também muito, Rosário, e com esta a última palavra, em entidades que normalmente são sempre as últimas a ser faladas, mas são as primeiras a atuar, que são as entidades de primeira linha, que são as essenciais em tudo isto. Se elas intervierem de uma forma eficaz, nem sequer as comissões intervêm, nem sequer os tribunais intervêm, que intuam de facto os seus deveres institucionais, os seus deveres funcionais, os seus deveres de cidadania, intervindo a tempo, a horas, sem aquela necessidade de dizerem: vou passar o menino para outro regaço, para outro colo, porque se o colo começar logo precocemente, se calhar temos muito menos crianças em perigo em Portugal. Isso mesmo, obrigado. Muito obrigado. Realmente, parabéns primeiro à minha amiga pela forma como pôs os problemas e orientou aos meus queridos amigos e colegas. E eu penso que o sistema é muito exigente, tal como foi previsto, mas agora o que eu tenho é esta noção de que ele está correto e precisa, pelo contrário, de fazer saltos de qualidade. Portanto, não podemos dizer que o sistema está certo.
O que temos é de ter essa esperança, este desejo, essa vontade de o pôr em ação, como é o desejo da minha amiga e dos meus amigos. É preciso pôr mais em ação. Quer dizer, não podemos pôr o sistema em questão. Podemos melhorá-lo, mas a razão profunda do sistema está certo. É o amor à criança, é o respeito à criança, é o respeito à família e é a esperança de que é possível a concretização dos direitos da criança, melhorando cada vez mais a eficácia do sistema. O sistema, na minha perspectiva, está certo. Tem de ser cada vez melhorado todos os dias, mas está certo. E, portanto, quer dizer, devemos apostar nisso no sistema, aprofundá-lo cada vez mais, mas ter a certeza de que podemos a cada dia melhorá-lo. E que agora ele é muito exigente. É muito exigente. É verdade. E, portanto, quer dizer, há uma ideia que é fundamental e que nós ainda não está suficientemente interiorizado, mas está previsto no sistema, que é a prevenção. A prevenção é fundamental. E é aí que nós temos de cada vez mais intervir, acreditando no sistema, acreditando cada vez mais na possibilidade de melhoria, mas é mais na melhoria da execução do sistema. Não é agora, acreditar no sistema não quer dizer que não os ponha em crise este ou outro aspecto, isso é perfeitamente natural, mas quer dizer, em função dos direitos da criança, é possível essa melhoria, não é? E melhorarmos este aspecto cada vez mais da criança. A criança tem direito na sua família como à sua comunidade. E as comissões representam exatamente isso. As comissões também representam a possibilidade, as comissões e as instituições, a possibilidade da prevenção. E nós não temos uma cultura de prevenção arraigada, mas temos o caminho para lá chegar. E, portanto, eu creio que ainda vou viver o suficiente para ver realmente o sistema a funcionar melhor, cada vez melhor, porque, na minha perspectiva, já de velho, não é? Mas acho que o sistema é correto, mas precisa de ser cada dia mais melhorado na execução. Sem dúvida. No amor ao sistema, em função do amor às crianças e à comunidade a que eles pertencem, não é? Mas é possível melhorar, mas eu acho que ainda não está suficientemente interiorizado entre nós os princípios fundamentais do sistema, o sistema em si mesmo. Não para dizer que não tem de ter melhorias, não claro, ou correções, mas não. O que eu acho é que o sistema não está ainda suficientemente interiorizado, designadamente no aspecto da prevenção. Mas que tem feito muito por isso, parabéns para isso também, e que eu estou convencido cada vez mais que o sistema está correto na essência, mas que é muito difícil porque ainda não corresponde à nossa cultura. Porque, na verdade, foi um sistema que nasceu antes do seu tempo, nasceu de forma tão inovadora, de forma tão criativa, e por isso foi tão bom estar aqui convosco. Eu queria agradecer a cada um de vós. Muito, eu agradeço, aprendi muito convosco hoje e estou esperançado de ainda haver nós temos muitas concretizações do sistema, não é? Graças a vós. Sim, porque criança rima com esperança, temos a esperança de continuar cada vez, todos os dias, a fazer um bocadinho melhor, a fazer com que este sistema, sonhado tão antes do seu tempo, sonhado para uma cultura que ainda não existia, mas que tem vindo a crescer e que queremos que cresça cada vez mais, que seja um sistema cada vez mais interiorizado por todos e por cada um de nós e que seja um sistema cada vez mais defendido. Eu também, como o Dr. Leandro e como os nossos amigos, acredito neste sistema, acho que este sistema tem tudo para ser perfeito, só falta um bocadinho assim para ser posto em prática. Foi um privilégio estar aqui convosco. Não tenho palavras para agradecer esta viagem que fizemos. Muito obrigado. Fomos ao passado, andámos pelo meio, vamos olhar para o futuro com esta esperança que rima com criança. Obrigada a todas e a todos. Foi muito bom estar aqui convosco. Obrigada por tudo e até breve. Obrigada. Obrigado.